Põe na tela, Andrés, o nosso 5 estrelas, por favor. A questão é a seguinte: a gente tem os 5 estrelas que a gente coloca, ranqueia fatos do futebol, jogadores, times, enfim, em 1 ou 5 estrelas para aproveitar. Inclusive, quando o Brasil for ex-campeão mundial, a gente coloca 6 estrelas. Mas por enquanto são 5 estrelas. Hoje, às 24 finais da Copa Libertadores da América do século, tá? A gente vai ter que ser muito sucinto. Isso é muito legal, tá? Porque a gente tem muita coisa. Mas, ó, tem muita coisa que dá pra gente lembrar. Hoje vai ter que ir em ordem. São 24, tá? 25 finais. 5 24 estrela, finais. Então. Já tá contando com a desse ano. Contando com a desse ano e não contando 2000, que é no século passado. Do século. Século é a partir de 2000. Do ano 1 pra Essa frente. discussão existiu. Essa discussão existiu. Pô, eu tenho uns amigos que não sabem de matemática, daí fica difícil, cara. A matemática está errada. A primeira final do século é entre Boca e Cruz Azul, o Boca campeão. Time mexicano eu já coloco uma estrela. Uma estrela. Nem na Libertadores sem muita conversa. Não é marcante. Time mexicano vai uma estrela. Legal. A segunda é Olímpia e São Caetano, 2002. A final menos pesada da história da Libertadores. Uma estrela 5 também. estrelinhas. 5? Tá maluco? Olímpia e São Caetano foi a final mais legal da história. Não. O São Caetano ganha fora de casa por 1-0, abre 1-0 no Pacaembu, toma virada no segundo tempo, inacreditável. Estádio lotado, torcedores de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Portuguesa. Só por aí já merece uma estrela. Todo mundo lá torcendo pro São Caetano, o time toma virada e é vice-campeão nos pênaltis. É como se o J. Malucelli chegasse numa final aqui e deve estar os torcedores do Coxa, do Atlético, do Paraná, do Você vai desmerecendo só porque os caras te dispensaram? O cara não conseguiu jogar no J. Malucelli e agora tá falando mal. Ele tá com a camisa do Brusque, reserva do Cristóvão, né? Por isso que ele... É verdade. Por isso que ele tá com a camisa do Foi Brusque. reserva do Cristóvão. Inclusive. Tudo bem. Tá tudo bem, né? Assim, Não, mas uma estrela, vamos ser sucinto, uma estrela. Eu acho que assim, a situação só uma, não. Eu acho que tem que ser pela simbologia da parada. Carisma. Muito mais do que qualquer outra coisa. É muito carismática e tem muita final pra colocar numa estrela aqui, tá? Eu acho que tem que ser pelo menos 3 estrelas. Não, mas a duas gente pode ir mudando depois. A gente vai adaptando, Deixa mas 2 estrelas estrelinhas ali, daí a gente conversa. Tá bom, a gente vai conversando. Agora, essa final é doideira, tá? Boca e Santos, 2003. Jogo grande, jogo bom. Enorme Pode colocar lá pra final. cima. Fábio Costa dando um carrinho Cara, mas é que essa final não foi uma final muito... É que o Boca atropelou, né? Teves contra Diego e aquele rapaz lá. 3 estrelinhas, porque foi uma grande final, mas não foi uma final. E era um Santos que vinha do brasileiro. Campeão brasileiro 2002. Isso. Daí fez um... Mas a finalíssima mesmo foi no Morumbi. Foi um jogo que decepcionou bastante, assim. O Boca Fábio atropelou. Costa tomou um gol no meio campo, acho que do Esqueloto. Mas pela força dos clubes, 3 estrelas. 3 estrelinhas. Eu iria em 3, Pelo tamanho. A gente vai Pelo adaptar. tamanho dessa final aí. Muito bem. Pô, Once Caldas e Boca Juniors. Do Boca, inclusive, começo do século é inacreditável, né? Boca só chegava na final Mas se só vocês sempre. entrarem no mérito de representatividade, questão do São Caetano, o Once Caldas ganhou. Once Caldas exatamente. Questão de simbólico. E aí que uma estrela. Não, mas... Você tá sendo bairrista. Bairrista, exatamente. Você tá sendo bairrista. Cara, eu colocaria um Once Caldas aí pelo menos no 2 aí. No Ambrinhos, lá na Colômbia, você coloca nas 5 estrelas. Aqui vai ficar em 1 estrela. Não, 2 estrelas. Então deixa junto os dois, 2 estrelas. 2 estrelas. Deixa esse abraçado ali. Eu também acho. Você gostou do Ambrinhos? É que assim, essa pra mim é mais simbólica que a do Olímpia e São Caetano, porque o Boca é maior que o Olímpia e perde. Que o Once Caldas. E o Once Caldas é um time que tinha... É maior que o São Caetano, no cenário atual, mas é um time que, ganha a final. Consegue vencer. E o Once Caldas zero tradição, né? Vence um bicho papão. Eu ia no 2 estrelas igual, porque assim, tem muita final boa. Duas tá bem Duas tá bom, você coloca... Patrick bom. Donati escreveu assim, ó: desconheço o programa esportivo com mais debates relevantes. Muito obrigado pelo elogio. Abraço pro Patrick. E pro Carlinhos também, que tá acompanhando a gente aqui também, nosso parceiro do futebol de segunda. A próxima, 2005, São Paulo e Atlético. Uma estrela. Também. O Atlético foi impedido de jogar na sua casa uma final de competição. E foi um sacode, né? Dá pra gente falar que, foi um sacode pelo fato que o Ale... o Atlético jogar no Beira-Rio, cara. O Atlético jogar no Beira-Rio é uma piada. Estragaram a festa. Essa final poderia ter sido muito mais emocionante, mais disputada e estragaram tudo. Conseguiram fazer com que a coisa não fosse boa. Estou de acordo, não falei nada, mas estou de acordo. Uma muito interessante é a Internacional e São Paulo 2006, tá? Até porque é a primeira desse século... não tem São Paulo Atlético, que é o mesmo país. Mesmo país e o São Paulo buscando um bicampeonato, que seria... E perde, né? Espetacular, e perde. Sim. O São Paulo, pra mim, tinha mais jogo no time. Morumbi. Pela primeira vez, o Rafael Sobis aparecendo como... E o Internacional rasga a camisa cogitei ele por quem sou eu, viu? Final brasileira, fez 12 finais. Cara, Rafael Sobis? Mas cogitei. Vai que deu certo. E jogou em alguns clubes, então dava pra fazer um bem bolado ali. Dava mesmo. Ricardo Oliveira, jogou com o Ricardo Oliveira aonde?
Não vamos desfocar aqui, vai. Vamos Internacional seguir. de São Paulo. Ó, no Betis, não? eu abriria Tá as ligado a 4 história do estrelas, Betis? tá? Eu também vou de 4 estrelas aí. Pelo menos. Eu acho que Eu tem, abriria- eu acho que tem eu abriria as potencial Tem que ser cuidadoso, né? para Quatro 5 estrelas. estrelas. Quatro. Esse Até final. porque, Vamos assim, segurar. também foi a primeira Vamos fazer o Libertadores seguinte. do Internacional, né? Foi algo muito simbólico. Tem muito potencial para 5 estrelas. Vamos esse segurar final. Fora, para eu 5 colocaria estrelas, quatro então. estrelas. Lembrando, E o 5 São Paulo já estrelas, tricampeão, apenas né? 4, tá? São Paulo buscando o Como tetra. temos 24, teremos apenas 4 finais em 5 Isso, estrelas. Seguramos perfeito. Internacional e São Paulo. Agora, Boca e Grêmio. Boca e Grêmio podia ter sido sacolada. muito Pode colocar legal Inter e também. São Paulo em 5 estrelas. Não. Vamos segurar no final. a gente bom. avalia os Então, cinco tá Cara, bom. Boca e Grêmio é A porque foi questão um é- sacode também. Foi Foi 5 a 0 na 5 agregada. Mas a cara. campanha do Grêmio foi Foi excelente. espetacular, né? A virada contra o Santos. Mas, aqui, virada não, mas o quem sou eu segurou não é o de, placar. não é de edição da Libertadores, é da final. É verdade. É da final. É verdade. Quem Cara, sou eu? Os 5 estrelas. Isso. É de Eu final. colocaria- Ah, então Final- foi fraco final porque da Libertadores. o primeiro jogo já matou o jogo. Matou. É, então. Não, e foi um assalto, tá? Boca Não, e não, Grêmio foi um mas assalto. estamos falando lá. que matou, Não, né? matou. Se for partir por esse lado, é roubo. uma estrela, mas eu não considero uma estrela. Eu acho que pelo menos 2 esse jogo. Até Duas pela estrelas. força dos clubes, 2 né? estrelas, é. É. 2 clubes Foi gigantes. a É que o final bem problema grande, foi né? que foi muito... Não foi equilibrado. Não foi a final disputada, né? Primeiro jogo 3-0 já matou. É. E o Riquelme... Nossa, O que eu falei do Verón, Foi- o Riquelme... Foi a melhor versão do Riquelme, eu acho. 2007. Ele botou a Libertadores no bolsinho. Cara, agora aqui, bolsillo. ó, essa final é interessante. Essa aí eu Ele deu seguraria Fluminense. também, tá? Cara, essa aí eu seguraria em também. termos de emoção, Nossa. o Thiago Essa Neves final foi meteu um hat-trick espetacular, e cara. perdeu o pênalti depois. Eu coloquei Sensacional. 5 estrelas, cara. Eu nem Eu seguraria também. estrelas. Nessa Não, eu não, colocaria eu cinco. Cara, também. a Mas forma aí como foi. a gente pensa na ordem Não é o também, primeiro a gente vai equatoriano segurar. campeão da Libertadores? Exatamente. E Também. o único até hoje, né? É. Falávamos, né? O O único Cruzeiro e o equatoriano Estudiantes. campeão. E o 2009. Fluminense não foi campeão, né? Lógico. Até então não, É, não não- tinha não sido tinha campeão. sido. Aham, É, e, então. e depois do confronto acontecendo na Sul-Americana e o Fluminense perder de Perdeu de novo. novo. É um E negócio perdeu a jogos- Recopa. e perdeu forte Não, e dentro, assim, fora de casa. Foram jogos de entretenimento puro, Isso, cara. O primeiro jogo foi exatamente. 4-2, bicho. Sim. O segundo jogo foi 3-1 com o hat-trick do Thiago Neves. Thiago Neves. Foi pros pênaltis. Que perde Cara, os esse jogo é pênaltis. 5 pênalti, estrelas acho que era total. Não acredito, Sebajos, o velho. goleiro? Se eu não me engano, cara, não o goleiro lembro. equatoriano da Eu seleção acho que era equatoriana. Sebajos. E ele já tinha perdido a Libertadores em 98 pro Vasco, se eu não me engano. Ele jogava no Barcelona. Ele fazia muita cera, era um goleiro pequeno e, cara, pegou o pênalti do Thiago Neves. E o Fluminense é filho da LDU, né? Porque ano seguinte perdeu a Copa É, em Sul-Americana. 2008 era assim, você Perdeu perdeu de novo, cara. Foi goleiro da seleção equatoriana durante um bom tempo. Tá, então temos dois candidatos ali, LDU e Fluminense, Inter e Ele São Paulo foi 5 ministro estrelas. do esporte do Aí, Equador ó. também. Você vê como ele era Deixa a famoso. informação. Cara, Estudiantes e Cruzeiro, a final de 2009. 2009. Tipo assim, foi uma final, uma grande final, porque o roteiro foi no finalmente ali no Mineirão, o Estudiantes virou e tal, mas não foram grandes jogos assim, sabe? É, o Eu primeiro não sei, 0 a 0, cara. Pra né? mim é um 3 estrelas aí. Já tô dando meu voto. Aceito. Foi 3 estrelas? Eu acho que dois times de camisa, mas a final mesmo jogo tem não final foi pior. tão... Tá bom, vai. Bota nas Vamos lá. 3 estrelas. 3 tá estrelinhas. bom. O William me convenceu aqui que tem mais. Tem um pior. Pode tem pular final 2010, time É. mexicano é uma estrela. Time mexicano time vai pior. ser Time mexicano. Intelixivas. Ó, deixa eu falar pra você que tem final pior que isso aqui, tá? Não, eu entendo, mas a Mas questão do beleza. mexicano, pra mim, não merecia nem estar Mas jogando. a gente pode deixar mais times Tá em bom. outro, a gente faz um bem bolado. Não, não, São não. Lourenço e não. Nacional, A gente ali vai vamos ficar em estrela. 5 pra ter graça. Vamos lá. Santos e Penharol. Santos e e Penharol. Penharol. Seguro pra 5 estrelas, tá? Você segura? Cinco? Não. Por ser Não. o Santos do Neymar, por ser uma parada assim que o Santos não ganhava há muito Mas não foi tempo. contra o River, contra o Boca, contra o Flamengo, contra o O Penharol é Palmeiras. muito grande, gente. Eu ia Penharol de falar três Martinútil. estrelas, cara. É O Martinútil Penharol ou é muito Martinúcio? grande, gente. Cara, eu acho que é Martinútil, tá? Martinútil, é. Pra mim é Martinútil. Mas é que falavam na época que era Martinúcio. Mas Cara, eu nada o relevante. Vitinhanzo ele já perguntou. pensou em 5 estrelas? Eu seguraria pra 5 estrelas porque, assim, é a final da Libertadores do Neymar. É contra um Penharol que tem 5 títulos de Copa Libertadores. O Santos não ganhava desde os anos 70, 60? Em É, por aí. 2011? Então, O assim, primeiro jogo foi Sim, 0x0, o o segundo Santos 2x1, ganhou 62, 63 e depois ganhou Exato. 2011. E ainda Exato. fecharam o tempo no final do jogo, né? É. Então, assim, Cara, eu foi acho o que- primeiro Santos a ganhar a Tá. Libertadores depois Eu ia do colocar Pelé, em 3 velho. estrelas, gostei dos argumentos Eu do Vitinhanzo, eu seguraria. pularia pra estrelas. 4. Beleza. 4 estrelas. Vocês não seguram eu iria- pra 5. eu inauguraria o Pelo 4 Penharol estrelas. em 2011, pra mim esse jogo é no máximo 2 estrelas. O Penharol é Sendo muito, muito grande. sincero. E vocês Quatro estão estrelas, diminuindo. quatro Mas estrelas, tudo bem, é. vamos lá. 4 estrelas pra Santos e Penharol. Olha o time do Corinthians chegando, olha o Romarinho! Essa eu seguro, Cara, tá? essa eu seguro pra 5 Essa eu estrelas. seguro, cara. essa eu seguro. A Vamos melhor lá. narração Cara, de porque gol assim- não narrada da história do futebol mundial. O vergonha. Machado perde o gol e conserta com E essa consegue narração. consertar. Maravilhoso. O Gabi Machado é muito E bom no por ano causa anterior disso. ele erra no do Zelov, né? O Bandeira não marcou nada. Eu Inacreditável. seguro pra 5 ano. estrelas. Primeiro título de Libertadores do Corinthians. Sim, Além sim. disso, a gente Campanha comentou da fantástica. hegemonia do Boca. O Corinthians atropelou Cara, o Boca. pra mim não precisa segurar, tá? Pra mim esse jogo é 5 estrelas. Também acho. Também acho. 5 estrelas.
Cara, é assim aquilo como o também, Inter né? e São Paulo. Não, assim, eu também acho Aí que é, mas começou aí a aquele gente vai discurso. definir ordem, entendeu? Aí Tem começou que- aquele discurso, foi a primeira vez que eu muita escutei, coisa, esse Boca já não é mais como era antigamente, mas foi um Boca que foi muito Nossa, difícil. Boca era de vencer. bom, cara. Mas ele demorou pra não ser Cara, e o o mais Boca É, amassou é. o Corinthians na ida, tá? É. Faz 2x0, o gol anulado por impedimento, e aí o Romarinho Depois entra o lá. Romarinho. Pergunta pro Sheik, ô Emerson, onde é que eu fico? Não sabia nem onde é que era pra jogar. Aí vai lá, recebe a primeira bola e faz o gol de empate. Sentiu Negócio muito a final o Romarinho, né? inacreditável. Entrou aos 40 e É, poucos o- segundos o- tempo, o deu uma Sheik cavadinha. né? Tremeu, igual você, tremeu Tremeu, igual é. você. Era o Andurra, não era? Não, O goleiro Romarinho- do Boca? Não era o Andurra? Não. Nossa, Quem não que era o lembro. goleiro do Boca? Aí. Cara, aí você puxou, aí você não era puxou, mais puxou na Pato memória. Bonazieri, Não. era- Cara, Cara, não lembro. Sérgio Orion, Romero, lógico. não era? Orion. Não lembro. Lógico. Não, porque é um desses Vamos- marcantes. Galão e Olímpia, 2013. Cara, Galão e Interessante. Olímpia Vai é ter o pelo final menos um também. 4 estrelas, tá? É, que também é a primeira Porque mas é esse que eu não aí, seguro, cara, mas é pelo, 4 estrelas. pelo confronto, cara. Primeiro jogo 2x0 pro Olímpia. O segundo jogo, o Galo foi pro intervalo empatado o jogo. Aham. Fez o 2x0 ali na Bacia das Almas. Acho que foi gol até do zagueiro Leandro. Leonardo Léo Silva. Foi o primeiro do Leonardo jogo, Silva. primeiro do jogo, se eu não me Primeiro do engano. jogo e depois É, do o Leonardo Leonardo Silva. jogo de Silva carrinho, ganhando os né? pênaltis. E era a final do Deitado, ele faz o gol. Ronaldinho. O Ronaldinho nunca tinha ganhado a lógico. Libertadores. Não, o Galo nunca tinha ganho uma O Galo também Libertadores, não, né? O Galo não ganhava título importante, relevante, fazia. Se o adversário é um pouco mais relevante historicamente, eu segurava. Mas acho que é 4 estrelas. 4 estrelas? Ah, eu... Eu E faz vou- sentido a gente O do ter Neymar Galo? e Ronaldinho É, na mesma não, prateleira ali, 4 né? estrelas, é. Ah, justo. Vamos lá. Ok. E a campanha do Galo foi, tipo, essa Mas eu acho Libertadores que era pra ser do Galo, tá esse ligado? Galo e essa campanha, que daí Ah, mas não daqui a entra pouco campanha. É. Não, mas, pô, essa final ainda tem um momento marcante, né? Que o atacante do Olímpia sai sem goleiro, porque o Vitor vai 2 a 0, né? interceptar Aham. e aí ele escorrega. Esse atacante veio jogar no Botafogo no ano seguinte. Cara, né? não, Então, Ferreira, as se eu não me coisas que engano. aconteceram em Inacreditável. 2013 pro Galo ser Inacreditável. campeão da Libertadores, eu nunca vi nada parecido Não, em uma também não. campanha. Era pra ter sido eliminado pelo Tijuana. A batida nas do quartas de Riascos, final. né? O defesa do É Vitor do com- Tijuana? com o Exatamente. pé, exatamente. Contra o News Old Boys na semi. Sim. O Guilherme faz um gol nos Guilherme. acréscimos do Aham. segundo jogo e leva o jogo Leva pros pros pênaltis. pênaltis, ele não Guilherme passou. Leva né? pros pênaltis. Guilherme, o maestro silencioso. Cara, e a campanha do Galo foi parecida com a do Grêmio em 2007, ganhando em casa, perdendo fora, passando os E pênaltis. afinal mesmo, o segundo gol da partida sai depois dos 40 minutos, né? Exatamente. No segundo tempo, no Sim, caso. sim. Cara, então foi uma final inacreditável. Era pra ser do Galo, foi uma campanha histórica. Ah, acho que, 4 estrelas ó, também representadas. pela conversa que a gente teve, eu seguraria agora. Não, mas eu acho que é Não, vamos discutível lá. daqui a pouco. Isso, vamos lá. São Lourenço e Nacional, uma 5 estrela. estrelas. Vai acabar Nacional do a uma Paraguai. estrela. Do Paraguai. Do Paraguai. É, isso aí, é verdade. Cara, essa O Libertadores nosso novo inscrito, 2014. Galo Soccer, comentou que era o Ferreira mesmo, o atacante. Era o Ferreira com Ferreira. Y ainda. Ele mesmo. Ah, o Isso, Ferreira, Era é. Sebastian Ferreira? É, puta, agora eu não vou lembrar exatamente, Acho que mas era alguma coisa ele entrou assim, no né? segundo tempo, perdeu esse gol e daí ainda veio pro Botafogo depois. Isso. Cara, Acreditável. essa Libertadores 2014 foi bizarra. Porque o Bolívar chega na semifinal e a outra é Nacional do Paraguai Defensor do Uruguai. e Defensor do Uruguai. O Cara, do Rascaeta, né? exatamente. Clube Atlético Bizarro. San Lourenço de Almagro, CASLA. Casla. A piada era Clube Atlético Sim Libertadores de América, na Argentina. Sim. Era a piada pela Você viu que sigla as do piadas São foram Lourenço. morrendo em sequência. Né? O Foram Corinthians, morrendo. Isso. depois o São Galo, Lourenço, depois São o Lourenço. São Lourenço. É. Aí E Fluminense aí, River foi Plate agora e no Tigre é uma passado. estrela Vamos manter também? o... Uma estrela, uma estrela. O time critério- mexicano? Não, Rafael mexicano Sobres, é estrela. inclusive. no time. Mas era bom esse time, tá do Gignac e do Sobs. Era Sim, bom pô. mesmo. Atropelou o Inter na Só que eu semifinal. vou ter que abrir um espaço Não, aqui. põe pro lado esquerdo. mas é lá. uma Aqui. estrela, uma estrela, uma estrela, uma estrela. Aí, maravilha. Uma Vai pro estrela lado ali. também. Mas é que Nacional e Del Valle também. Não, Nacional e Del Valle eram dois bons times da América do Sul. Bota em duas então, estrelas. é que assim, Nacional e Del Valle, eu acho que é uma estrela, tá? Sendo bem sincero com vocês. A grande questão pra mim é, qual que sobe? Pra mim, sobe Interativas, tá? Pra mim é o que sobe. Não, esse jogo é 2 estrelas. Nacional e Del Nacional Valle. e Del Nacional e Valle? Del Valle 2 estrelas. Eu Eram não sei. 2 trabalhos muito Difícil bons colocar Não, duas fora, são ó. projetos ótimos. 2 projetos muito bons projetos que ótimos. conseguiram montar grandes times naquele ano e chegaram à final da Libertadores desbancando brasileiros e argentinos. E o, Tá bom, tudo o bem, Boca eu Juniors na semi contra o Del entendo. Valle, eu não lembro qual pessoa do Boca Juniors lá, acho que foi o presidente, não lembro quem era na época, falou que seria a semifinal mais fácil da história do Boca. E o Boca Juniors perde pro Del Valle. Então ganhou 2 estrelas. Ganhou duas Só estrelas. Pelo acumulado Eu de ainda informações. subiria o Internacional Não, e o porque é mais Nacional ganhou simbólico. com o pé nas costas, tá? O É Nacional mais tinha um simbólico. timaço nessa época. Timaço. É. Não, esse time nacional era sensacional. A gente até já falou sobre isso hoje, né? Agora, Grêmio e Lanús, 2017. Desses aí... Cara, o Grêmio jogava muito bem, mas é uma final que não tem muito peso, não. Não é tá? à toa que falam que é a Libertadores mais fácil da história. Quem que o Grêmio Duas elimina estrelas. na Que é no piada. mata-mata? Ninguém chega. Eu vou pegar Godoy até Cruz, aqui, ó. Quer ver? ó? Botafogo,
Ah, o Botafogo do Bruno Barcelona, Silva, né? Botafogo da entrevista do Pimpão. Isso. O Jair Botafogo do Ventura até hoje Jair fala, Adventure. não, o Botafogo merecia ter passado. Jair Adventure é maravilhoso. E Aí assim, depois o jogos Barcelona do horríveis Equador. contra o Botafogo, né? E depois o Barcelona com a defesa do Groi, né? Com a defesa do Groi. Defesaça Cara, do Groi. Ariel na roupa. Isso, Depois contra o Lanús, a galera... Cara, esse time do Lanús era muito bom. Eliminou o River Plate na Santiago semifinal. Silva era o centroavante, né? É o tanque, As né? semifinais. Era, exatamente. As semifinais, o Grêmio e Barcelona de Guayaquil, o River Plate e Lanús. O Lanús tirou o River River, Plate beleza. ganhou de 1x0 do Lanús em casa, perdeu de 4x2 4-2, fora Nas e tava quartas. ganhando de 2x1, tomou a virada. Nas quartas foi São Lourenço e Lanús. Teve aquele maluquíssimo Jorge Wilstermann e River Plate, que o Jorge Wilstermann ganhou de 3-0 na Bolívia e toma toma 8 oito. na Argentina. Sim, sim. Foi Botafogo e Grêmio e Barcelona de Guayaquil tirou o Santos. Dito isso, 2 estrelas. 2 estrelas máximas. estrelas, é. Máximo. 2 estrelas também, tá Duas bem. estrelas. Ó, a gente fechou aqui 1 estrela e 2 estrelas. Não tem né? problema. Tudo pra cima. Ó, vamos lá. River e Boca eu seguro pra 5 estrelas. Sim. Tá? Até também. Clássico enorme. Sim. Como foi também, daí Toda tiveram a que mandar situação, jogo no Santiago lógico. Bernabéu. Sim, Rapaz, sim. Segura por 5 estrelas também. Tá Vamos vendo lá. umas finais boas Flamengo e River Plate. Esse jogo tem potencial de 5 estrelas. Tem, É, eu até também pela forma acho. como foi, Não, virada maluca. Pra mim também. A primeira final única da Libertadores, um jogo O jogo foi espetacular, que apesar de tava não ter sido um lotado jogo o muito estádio, O jogo apesar não de foi não muito ter bom, sido- mas o final foi Mas muito bom. tudo, a batalha tática dos dois Sim, técnicos, sim. o que era o Flamengo do Jesus e o Galhardo e o River do Galhardo, era Die- foi uma final Ribas. espetacular. Diego Ribas ganhou esse jogo. É verdade. Ele Quando e entrou de mudou primeiro o meio-campo volante, do Flamengo. entrou de primeiro volante e conseguiu mudar o jogo. Vamos lá. Palmeiras e Santos, gol do Breno Lopes, o John ficou olhando. Eu 3 estava estrelas. no Maracanã. Pela vergonha que foi esse jogo, do que a Comebol fez no meio da pandemia de colocar Isso todo foi mundo junto, inacreditável. esse jogo tinha que ser 0 estrelas. 0. Tinha mesmo. Mas por tudo que representou, Por futebol clássico. brasileiro, Mas o jogo Maracanã, foi muito fraco. no meio da Paulista. pandemia. O jogo foi muito fraco Jogo e quem muito fez fraco. o gol do título foi o Breno Breno Lopes. Por mim, isso era 0 estrelas. Aquele senhor que era Tô brincando, técnico vai. do Santos, que foi expulso e daí subiu na torcida em meio de festa, daí no meio desse movimento o Santos toma o gol, por isso valeria 10 estrelas. Mas pode colocar em 3, 3 tá bem estrelas, pago. tá. 3, né? bem. Por ser um Clássico, clássico né? Palmeiras e Clássico. Santos, exatamente. Pouquíssimo Mas foi a uma gente final vai muito entender ruim. o que eu falei, Foi muito aqui, mas ruim. tudo bem. É, mas... O Dalk falou que é uma estrela. esse jogo foi muito Foi a final ruim, muito sim. ruim mesmo. Foi Ó, ruim, a vamos final lá. foi ruim mesmo. Palmeiras e Flamengo 2021, Do Deivinho. do Deivinho. Só pela Cara, história 4 do estrelas Davidson também. merecia 4. 4 estrelas. Quatro. Não, e o jeito que foi o jogo também. Sim, sim. Mas o jogo também não achei um jogo tão bom, tá? Não achei o jogo Não, tão bom também não também. achei bom. O Flamengo foi muito superior, eu achei, no Mas jogo. pelos ingredientes, 4 estrelas É, e o também. Pa- Parecia que o Palmeiras- Flamengo ia ganhar quando queria, quando E quisesse, assim, né? um duelo, E não quis. um duelo Não quis. tático que não foi tanto duelo, né? Porque era o Renato Gaúcho, o técnico do Flamengo. E era um time muito organizado, né? Bagunçada. E o Palmeiras do Abel aproveita demais isso. O Flamengo melhora ao longo do jogo, mas acho que 4 tá bem ranqueado. Flamengo e Atlético 2022. Ó, o Dalk lembrou aqui que o Lanús era do Marcelino Moreno, inclusive. Isso, Marcelo Moreno ele dá que Lanús. retornou, né? E Inclusive, agora jogou e foi quase eliminado fez na um semifinal golaço, da Sula. Mas foi defesa do Cássio aí, tá? Flamengo e Atlético, pra mim, 2022. 3 estrelas por conta da expulsão do Pedro Henrique. É. Que matou o jogo. O jogo foi bem Atlético ficou interessante todo lá taticamente, atrás. mas atrativamente o jogo Não, foi três, ruim. dos que tem, 3 E no Eu também segundo acho. tempo, o Atlético merecia empatar, tá? Também Com acho. 10. Com 10. É, tem até o momento icônico da falta do Terence, que não passou perto de ser gol. cara, mas assim, Eu acho, foi um momento eu acho que a gente definiu 5 estrelas já, tá? Porque Fluminense, Pô, é. Galo e Essa Botafogo... Libertadores de mas, assim, 2022? são apenas 4 nos São 5 apenas estrelas, quatro. tá? Tá. Esse Quem que mas o Flamengo ficou- eliminou na Libertadores de 2022? Porque o caminho do Flamengo eu acho que foi bem baba também, né? Então, chegar na elimina... final. Eu não me lembro o caminho, pois sendo muito é sincero. Porque interessante. daí o que abrir pessoal aqui. lembra, Libertadores que o Grêmio ganhou do Lanús e tal, mas essa do Flamengo Cara, também foi... nós temos um problema. Vamos Esse lá. Fluminense e Boca não merece 3 estrelas. Ó, Merece só pra menos. lembrar o que foi 2022 do Flamengo, tá? O Flamengo elimina o Tolima nas oitavas, o Corinthians nas quartas, tem o o Corinthians. Vélez na semifinal, de lavada, com tranquilidade, e Depois mata o Atlético tem o Corinthians. Então... na final. Ainda assim, uma campanha mesmo muito assim, fraca. Exatamente. Campanha, assim, muito tranquila, mas acho que Cara, É, Fluminense e 3 Boca estrelas não tá bom. entra em 3 estrelas? Eu acho que... Primeiro título do Fluminense, no Maracanã ainda. Mas é que Contra o jogo foi Boca muito Juniors. O jogo foi ruim mesmo. jogo muito né? ruim. Pior Boca da história. Isso. Todo ano. o isso. jogo foi muito ruim. Mas acho que 3 estrelas, na minha opinião. Tá bom, vai, só pra não ter Vocês que veem mexer algum agora. das 2 estrelas que poderia subir? O Olímpia e São Caetano. Não, eu não... A eu final não mais Fluminense e legal Boca. da não história. Fluminense e consigo. Boca, Fluminense e É, Foi a vamos lá. final Boca mais mesmo. legal da história, foi Olímpia e São Caetano. Tá, no caso de Galo e deve ter Botafogo, sido, vai entrar 4 estrelas? E aí, Galo e Botafogo? É que o jogo não aconteceu O jogo ainda. não aconteceu, mas pelas Mas, ó, prévias... quem tem que ser 5 estrelas, com certeza. River e Boca tem que ser 5 estrelas. Não, calma aí. Galo e Botafogo, a gente segura pra 5 estrelas, vai ser 4 estrelas. Qual que é o potencial desse jogo próximo desse Eu aí? subiria Boca e Santos e Galo e Botafogo 3 estrelas a princípio. Não, Santos e Perol. Não. Ah,
Boca e Santos para Ah, 4 tá. estrelas. Tá, entendi. E Galo e Botafogo para 3 estrelas. Entendi. Obviamente, a final, a gente não tem como Não prever. tem Pode ser como um jogo prever. espetacular, 4x3 ou 4x4 e ganhar nos pênaltis, daí a gente vê que coloca 5 Vamos montar estrelas. tudo e depois colocar esse jogo? Vamos deixar esse jogo pra O depois. que você então. acha? Até porque não Vamos lá. aconteceu. Beleza. É. Uhum. É porque assim, tem algumas unanimidades ali, cara. Primeiro, vamos lá. Corinthians e Boca, com certeza 5 estrelas. Sim, é que a questão é entender a ordem. Tá, a ordem o quê? Você quer a ordem cronológica? Qual Não, é não, a melhor final da O história? segundo melhor final da o história. terceiro. Tá, Mas, vamos chegar lá. Qual desses 5 é 4 estrelas? Qual a gente vai rebaixar? Qual a gente vai rebaixar? Eu LDU rebaixaria... e Fluminense. Não. Eu rebaixaria... Ai, cara, difícil, hein? Eu rebaixaria LDU e Fluminense. Eu rebaixaria Inter e São Paulo. É, eu também... Eu não... LDU e Fluminense Cara, foi... Inter e São Cara, Paulo foi LDU e espetacular, Fluminense... Mas LDU e Fluminense? LDU e Fluminense foi a final com o maior entretenimento na história, cara. Mas não em tem, questão cara. de relevância histórica. Não, aí tudo bem, mas aí você tá jogando contra o que a gente viu em campo, né? Não, mas tudo bem, relevância mas não teve tanta, mas, Inter e porra, São Paulo não foi um jogo muito bom também dentro do campo? Cara, não eu- tem Foi, muito mais Mas LDU e relevância Fluminense histórica. foi muito melhor. Vincenzo, Tá bom, eu mas- me convenci. Ah, é foda. Tem que rebaixar Inter e São Paulo. Inter e São Paulo? Tá bom. Eu me convenci. Tá bom. Mas Vamos lá. LDU e Fluminense é a quarta final da história, tá? Não é mais do que isso. Vamos lá. Cara, pra mim era a primeira, tá ligado? É a Agora melhor. nós temos 4, né? Que são os 4 que ficarão nos 5 estrelas. Qual é a pior entre as 4? Pra mim... Agora sim, LDU e Fluminense. LDU e Fluminense. E pra mim, não. Pra Não? mim também não. Qual é a pior entre as 4? Eu colocaria River e Boca, Flamengo cara, e sinceramente. River. River e Boca. Eu A maior colocaria final Flamengo da e River. história River e é Boca é a Libertadores da maior América. da Você vai história. colocar Eu River River e e colocaria Boca- Boca? Flamengo e River. Flamengo e River e River. Flamengo Boca e foi no River, eu Santiago iria Bernabéu, cara. Pelo amor de Deus. Eu colocaria Flamengo e River em quarto. Eu também iria no Flamengo e River. Eu acho Pode que, ser, mas eu LDU acho e que é Fluminense isso. não. Eu acho que é isso. Vamos lá. Porque o jogo Pra foi mais vocês é amarrado. River e Boca a maior final da história? Vamos lá. Qual Pra que é a mim é. terceira melhor Daí final da tamanho, talvez história sim, do mas- século? Daí eu né? entendo o Lógico. Fluminense e LDU pela É, representatividade. mas ó, vocês estão indo por essa que foi o maior jogo da história da final, foi LDU e Fluminense? A maior final. Não, maior não, entretenimento. não. Pra, Pra mim, mim, pra mim vai ser Botafogo e River. É, Botafogo. Boca e River. Pra mim também. Mas, ó, a terceira, A então, primeira. LDU e Fluminense. A primeira. Não. A terceira LDU melhor, e Fluminense. LDU e Fluminense. Mas é que por essa lógica, De a baixo pra terceira cima. tem que ser Corinthians e Boca. Se LDU e Fluminense foi tão espetacular assim, porque foi goleada na ida lá no Equador, goleada na volta aqui, 3-0 não é goleada, Cara, mas tudo bem. No Rio, e aí vai pros pênaltis, hat-trick do Thiago Neves, acaba perdendo a final, como foi com o Mbappé na Copa, depois teve até um escrito que verdade, lembrou é isso. disso. Acho que foi o Felipe É. Lederer, se eu não E me engano. depois Cara, é que essa Fluminense final- perder a Isso. Sul-Americana Exatamente. contra Tipo assim, LDU. eu entendo, de fato, a LDU e o Fluminense chegaram dois times que não tinham ganho, né? A Libertadores, então não é uma final com muito peso. Mas, cara, o que a LDU e o Fluminense entregaram nessa final de 2008, cara, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, golaços, hat-trick, 6 gols no primeiro jogo, 4 no segundo. O Fluminense conseguindo dar a volta, né? A LDU sai na frente, cara. O jogo foi pros pênaltis. O cara que Isso. fez 3 gols era o herói e perde o pênalti. O Fluminense perde em casa, depois uma festa maravilhosa no Maracanã. Pra mim, foi o maior entretenimento dessas finais aí. E a Justo, campanha sem do dúvida. Fluminense, né? O Fluminense eliminou Boca Juniors e São Paulo com viradas no Maracanã. É verdade. O gol do Washington no que último minuto derruba contra o São Paulo. Muricy E daí depois. culminou no único equatoriano da história ganhando a Libertadores dentro Mas, do mas Maracanã. então, esse é um, Que loucura, um ponto cara. pra mim, né? Assim, a LDU vence. O único equatoriano da história. Beleza. Simbólico. Mas o Corinthians vencer a Libertadores depois de tanto tempo. Sim. Com a história que já tinha o Corinthians isso eu não antes do discuto, título sem da Copa dúvida, isso eu não Libertadores. discuto. O Não título é do Corinthians é muito maior. mais representativo? Só que LDU e representativo, Fluminense foram jogos melhores. É. Não, tudo Mais bem. legais. Mas, Mas é que assim, tem o contexto aí inteiro, depende né? do critério que a gente tá usando. Pra mim, o critério é simbologia. Cara, a questão por é que exemplo, Boca se for na e Boca simbologia, Corinthians é sem muito mais dúvida- simbólico. Se for na simbologia, sem dúvida, River e Boca. Pela rivalidade, pelo tamanho das equipes. Segundo e terceiro. Pra mim, River e Boca é a maior final Porque, da história, cara, não tem River conversa. Plate e Boca... A minha opinião, LDU em terceiro, LDU e Fluminense. Segundo, River, Boca e Corinthians. E River e Boca em primeiro. Eu também vou É assim. minha, assim. Eu também iria Não assim. convenci vocês? Então Não, tá bom. eu acho que é Então isso tá bom. também. Vamos lá, então. Então aceito. Mas pra mim... Fechado. Mas por esse Uhum. critério, teria que ser a melhor final, teria que ser LDU e Fluminense acima da histórica River e Boca, que foi o maior clássico de final da Libertadores. É, A essa gente nunca River e teve um Boca foi clássico doida. que nem esse na final da Libertadores. Mas tá. A gente nunca teve Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Corinthians e Fluminense e Palmeiras. Santos foi o que Botafogo. passou mais perto. Palmeiras e Santos, que é um confronto que tem muita rivalidade histórica, mas que. Mas isso era muito uma mais pesado rivalidade- nos anos 60. Foi a 50 anos rivalidade depois isso. em São Paulo, ela é um pouco menos aflorada porque tem 4 equipes também, né? Então, Sim. você nunca teve Galo e Cruzeiro, você nunca teve Grenal. Corinthians e É. Palmeiras, você nunca teve Grenal, você nunca É teve verdade. Remy e Paysandu. Não, mas aqui Na a gente final da definiu, a questão é Libertadores. Galo e Calma aí também. Botafogo. Então eu Aonde? concordo também com É. vocês. Galo e Botafogo vai aonde? Ele tem, Qual que é o potencial desse ele jogo? tem Questão de potencial simbologia. para ser um jogo tipo LDU e Fluminense, apesar Tem. de ser um jogo único.
Mas eu acho que pelo tamanho, por tudo, ele é um jogo de 4 estrelas. Eu acho que a gente não Que já tá pode bem servido. considerar potencial pra atuação, porque é muito, muito difícil. Eu é muito, subiria muito Santos e Boca difícil e de encostar Botafogo nisso. e Galo com 3 Com estrelas. 3, não, eu acho que Hoje, tem cara, potencial porque, pra ser um jogo melhor. Se o Botafogo ganha, é muito simbólico. Mas é simbólico pro bem. Pô, o Botafogo, no tempo curto que teve, com a SAF injetando milhões e milhões e milhões de reais na janela mais cara da história, passa que recado? É só chegar e investir com competência que você ganha a Libertadores. Beleza, o Botafogo não tem nada a ver com isso. Mas o Flamengo, eu não curto essa Palmeiras- narrativa de que, pô, é só chegar, comprar, investir muita grana e é campeão tão fácil assim. E qual Então, é? assim, mas na Quantas verdade- Simbolicamente falando, eu não acho que passa um recado legal Na para um verdade, futebol não é, né? sul-americano Porque ano que passado é o Botafogo- construído pela classe operária, que é construído por exatamente o trabalhador jogando em campo. Sim, mas E na os verdade não torcedores e é só investir que você vai ganhar, né? De fato, o Eu acho que Botafogo você deu ano uma passado viajada monstra. investiu... Não, eu viajei total, assim. Mas é O Botafogo investiu muito ano passado e pensando foi a na maior simbologia. piada, talvez, da história do Botafogo, ano de Verdade. 2023. Nesse ano, teve mais investimento. Não, mas o investimento de verdade foi nesse ano. Tá, mas vocês não falaram quantas estrelas vocês colocam? Quatro. Então, Quatro. é isso que eu tô pensando, assim. Tipo, depende... Se o Botafogo ganha, é simbólico. É simbólico. É simbólico pro bem? Sei lá. Pô, E aí pro talvez... bem, é o... Eu subiria Santos e Como, Boca. por e- exemplo, mas- o Palmeiras, é o futebol Palmeiras atual, e cara. Santos é simbólico, mas é simbólico pro bem? Não. É simbólico pro mal total. Por isso que pra mim esse jogo é uma estrela. Cara, pensando em representatividade, talvez daria pra subir Boca e Santos mesmo, apesar de não ter sido uma... Eu É que daí subiria a gente Fluminense e Boca. Bate na... Fluminense e Boca foi um joguinho Foi muito ruim o jogo, mas mequetrefe. o Fluminense com o primeiro título da história, pegando o Boca, do tamanho do Boca, com gol na prorrogação. Isso, um jogo mequetrefe. Na história do John Kennedy, que era um cara que tava na ferroviária, Cara, emprestado se por fosse mau pra subir um comportamento, jogo de 3 eu estrelas... subiria Fluminense e talvez Boca eu e subiria iria com Galo Estudiantes e e... Cruzeiro. Cara, vocês colocaram Olímpia e São Caetano em 2 estrelas. Mas Vocês a querem gente tá- subir Fluminense e Boca Eu e subiria Boca Fluminense e Santos. Boca. Estudiantes e Cruzeiro. Estudiante Cruzeiro também é joguinho meia boca. Também foi meia boca. Então, Virada qual que é? de- Não, Tá, Botafogo é o quarto. então. Como que você Pra mim é soluciona quatro- o nosso problema? 4 estrelas. Mas Pra aí, mim é eu quatro fecho com as estrelas, eu fecho com as Quatro estrelas. estrelas. Vamos obedecer o chefe. Pelo potencial... Quem que é chefe aqui, cara? Pelo potencial desse jogo... Tá eu bom. Ninguém coloco é quatro chefe estrelas. de ninguém. Nosso chefe tá na mesa ali, nosso ó. baita equipes. Não, Nosso chefe. Deixo o claro nosso que não chefe é gostei. argentino. Deixo claro que não gostei, Ok. mas tá nas 4 estrelas e tá tudo certo. Ó, beleza, tá ranqueado o nosso 5 estrelas das finais da Copa Libertadores. Até matamos rápido, hein? Achei que a gente ia demorar mais. Tira, isso aqui. tira print aí. Galera, quando pode for um mandar o print. 0x0 modorrento a final Ó, entre Galo e quem tá nos Botafogo. acompanhando pode tirar print, posta nas redes sociais, marca a gente. Se quiser, pode xingar, E nos pode cobre elogiar, depois, isso. pode nos cobrar, mas faça isso que a gente Ó, vai tem dar uma atenção alguma lá com coisa maior que carinho. vocês mudariam aqui? Não. Ó, então vamos lá. Uma Tem, estrela. mas não adianta. Uma estrela. Boca e Cruz Azul, São Paulo e Atlético, Internacional Estiva, São Lourenço e Nacional do Paraguai, River e Tigre. Aqui tudo certo. Tigres. Tigres, perdão. Tá até Tigre na escrita e eu errei. Não, Tigres. Tá Eu super não bem, tava mas é vendo. Tigres. Tá mais do que certo. Tigre na Tigre é o da Argentina, né? Argentina, né? Isso aí. Duas Isso. estrelas, então. Olímpia e São Caetano, Once Caldas e Boca, Boca e Grêmio, Nacional e Del Valle, né? Atlético Nacional e Del Valle, Grêmio e Lanús. Tudo certo aqui? Ou seja, a Libertadores no começo do século foi uma baba pro Boca, né? Porque o Boca ganhou do assim, Cruz Azul, do a- Grêmio, do Once Caldas. Do Santos. Ou perdeu do Once Caldas, Perdeu né? pro Ganhou do Once Santos. Caldas. A gente tem também o Eu, que é mais eu recente, a gente subiria considera Olímpia e mais São porque tá na Caetano, cabeça, como eu né? disse. Subiria Olímpia e São Caetano, como eu disse, mas tudo bem. Vamos Tá bom. nessa. 3 estrelas. Boca Subiria e pelo Santos, entretenimento. Estudiantes e Cruzeiro, Palmeiras e Santos, Flamengo e Atlético, Fluminense Cara, e essa Boca. final Flamengo e Atlético foi muito ruim, cara. Foi ruim. Eu acho que daria Pior que pra foi. baixar essa e colocar outra em 3 estrelas, Cara, sinceramente. Mas você subiria alguma das 2 estrelas? É difícil. E é que eu não tenho muita memória de Olímpia e São Caetano pra Ó, mim. eu acho que agora já era. É, eu Já acho que era. Não, agora já era, vai. Já Eu acho que foi. fizemos. Isso até pra gente Até não... porque eu quero ver quem sou eu, depois vai acabar o programa, não dá É. tempo de adivinhar quem sou bom. eu. Pra gente- Vocês querem uma dica já? Porque no chat não veio nada ainda. Não vê, Olha ninguém aí, sabe. Ó, pra E gente O fechar máximo tá então. offline. Pô, Pra às gente vezes- fechar isso. Mate Segura- Borges desculpa. chegou aqui, um abração, Segura a Mate dica, segura a Borges. dica. Pra fechar isso. Pra gente fechar. Mate Borges Santos tá e aí? Penharol, Tá aí. Atlético Mineiro e... Eu ia falar Cuiabá e Olímpia, Palmeiras e Flamengo, Tá meio Internacional e São Paulo e Atlético Mineiro e Botafogo, projetamos, né? E aí, 5 estrelas, apenas 4 na ordem. River e Boca, a maior final da história. Corinthians e Boca, a segunda maior final da história. LDU e Fluminense, a terceira. E o Flamengo e o River, em 2019, a O quarta. torcedor do Flamengo tá maluco Vai- com a gente. é o vendo que a a gente- final do Fluminense Daqui a tá pouco assim. chega o DG aqui xingando a gente. Muito bem. Isso.